Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Vida é Arte. Eu sei que eu ando sumida por uns tempos e eu peço perdão a todos vocês, mas foi por questões totalmente pessoais que eu vou pensar ao decorrer do episódio se eu trato um pouco delas aqui, para vocês terem noção da dimensão do quanto que minha vida não estava muito agradável para começar a gravar vídeos e porque também eu não quero passar um vídeo estando triste para vocês, porque eu quero estar aqui porque eu quero e não porque eu preciso disso, eu preciso produzir. Eu não preciso nada, eu preciso viver minha vida, entendeu? Então, eu tenho motivos, tá bom? Mas vamos começar esse episódio. Eu li esse ano 2 livrinhos muito incríveis. Para quem não tá assistindo o videocast, eu vou falar aqui o nome deles. Um deles é Vamos Falar de Amor, eu não sei falar mais. Vamos Falar de Amor, da Natasha Lum. É um livro meio laranjinha, uma gracinha, maravilhoso, perfeito. Eu acho que ele é muito importante. E outro que eu li no início desse ano foi Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. E esses livros são muito especiais para mim pelo seguinte motivo. Esse podcast não é sobre esses livros, tá? Eu só quero começar falando deles, porque eu acho que é uma coisa importante e também eu acho que vai casar direitinho com o que eu quero dizer nesse vídeo. Esses livros foram muito importantes para mim porque eles me mostraram o quanto eu sou uma pessoa madura em relação à vida. E não só isso, como também ele me ensinou a amadurecer de uma forma mais leve também. Tipo, é claro que você não vai amadurecer de ler um livro, mas você vai absorvendo ideias, histórias e conteúdo que você vê em todos os livros que você lê, e você pega isso e aplica na sua própria vida. É isso que eu gosto de fazer, por isso que eu leio tantos livros, por isso que quando vou falar de algum assunto eu tenho tanto para agregar, assim. Tanto que as pessoas dizem que eu tenho uma visão muito intelectual de argumentação, porque quando a pessoa pede uma opinião para mim, eu já vou com toda a minha bagagem de ter vivido coisas muito cedo na vida, e eu também vou com várias experiências que eu vejo ao meu redor, porque não só eu vivi a minha própria vida e vivi várias coisas muito cedo, como também eu estava sendo a pessoa que estava constantemente recebendo pedidos de conselhos das pessoas. E isso me fez viver, entre 1 milhão de aspas, a vida delas também. Por quê? Porque eu me coloco muito no lugar dos outros. Isso é uma qualidade minha, assim, que até pode se tornar um defeito. Mas, tipo, eu tô tentando, aos poucos, eu estou sabendo como me colocar a ponto de não tomar tudo pra mim, sabe? Eu sou uma pessoa que se coloca muito no lugar dos outros. Muito, muito mesmo. E, tipo, isso pode ser uma coisa boa, mas também pode se tornar uma coisa ruim, porque você pode acabar pegando muito do outro pra você e você se ofusca. E eu não sou mais essa pessoa, graças a tudo que é mais sagrado. Mas enfim, o ponto é, esses livros falam sobre o amor em todas as suas vertentes, todos os aspectos. Não fala só sobre o amor romântico. O livro da Bell Hooks, ele fala mais sobre questões sociológicas do amor. E eu achei isso super interessante, mas ele ainda assim é muito explicativo. Muito bom. Eu gostei muito desses livros. Pode ser que tenha gente que não goste, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de livros tipo, vamos supor, o livro da Natasha Lum. Vamos falar de amor. Ele é um livro de entrevistas. É uma moça entrevistando várias pessoas, perguntando sobre coisas relacionadas ao amor. E, tipo, no final ela pergunta: o que você gostaria de ter sabido sobre o amor? E eu fiquei assim, caramba, e se eu fizesse essa pergunta pra mim mesma? Aí, tipo, eu juntei com meu namorado e eu falei um pouco sobre esse livro pra ele. E eu falei assim: o que você gostaria de ter sabido sobre o amor? Aí ele me contou o que ele queria. E ele me perguntou de volta também. Eu contei o que eu queria ter sabido. E eu acho muito interessante a gente fazer essas perguntas. Mas o ponto desse vídeo aqui, eu queria falar sobre uma questão de autoconfiança. Ah, como assim? Do que você tá falando? Tô falando sobre
uma questão que eu percebi esse ano foi que eu tive numa situação de muito estresse. Estive numa situação de muito estresse e eu tive que lidar com isso. Eu tive que dar meu jeito, eu tive que dar meus pulos, lidar com a minha ansiedade, lidar com o meu estresse e seguir em frente, fazer uma apresentação. E a apresentação mais importante que ia, tipo, definir se eu ia me formar naquele ano ou não. E sim, eu fiz meu TCC, eu falei aqui pra vocês. Eu não sei se eu falei o resultado, a nota, mas eu tirei 9,8 no TCC. E, tipo assim, foi a melhor nota da minha sala. Tipo, o povo da minha sala, todo mundo tirou 9. Mas assim, foi a melhor nota da minha sala, porque o nosso grupo, ele tinha, tipo, errado pouquíssimas coisas, tipo, pouquíssimos detalhes, que foi só 0,2 da nota, sabe? Só que teve outros grupos que tiveram alguns erros, assim, que, tipo, eles reclamaram durante a avaliação lá, né? Mas, assim, eu fiquei muito orgulhosa de todo mundo, porque eu pensei assim, cara, será que todo mundo vai conseguir? Eu espero que todo mundo consiga passar, porque tá todo mundo se esforçando muito. Enfim, a questão de autoconfiança que eu quero falar é que eu tava muito nervosa com a questão da apresentação e tal, só que de uns tempos mais pra cá, assim, eu tenho adotado uma técnica que eu uso, que é tipo eu fingir que eu não sou eu, fingir que eu não sou uma pessoa que tem vergonha de falar em público, que eu sou uma pessoa que eu não quero estar com o microfone em cima de um palco falando pra um monte de galera. Eu falei assim, não. Desde que eu fiz uma entrevista de emprego, eu falei assim, não, eu não sou mais essa pessoa, agora eu sou uma pessoa que o meu nervosismo tá aqui dentro de mim e ele vai ficar aqui dentro de mim. Ninguém ao redor vai ver isso claramente, porque eu não vou deixar. Eu pensei assim, eu preciso fingir que eu sou outra pessoa. E isso deu certo, tanto na entrevista de emprego, quanto nos ensaios do TCC, quanto no TCC. A minha apresentação do TCC foi maravilhosa. Tipo, eu apresentei muito bem, estou muito orgulhosa. Eu acho que eu vou postar de shorts aqui no canal. Mas assim, mano, eu apresentei muito bem, eu não gaguejei nem nada, eu fiz tudo bonitinho, eu errei um monte de vezes durante os. Eu errei um monte de vezes durante os ensaios. Porque eu tava com o ensaio, eu gravei um áudio de eu falando. É assim que eu faço pra decorar. Dica pra vocês. Eu gravei um áudio de eu falando tudo que eu tinha pra falar. Depois, eu ouvi esse áudio um monte de vezes. Eu mandei esse áudio pra mim mesma várias vezes no grupo do WhatsApp. E eu fiquei ouvindo muitas vezes. Eu fiquei assim, cara, eu preciso decorar e tal, não sei o que. Aí eu ficava fazendo testes de memória. Que é tipo assim, eu ouvi várias vezes, agora eu vou testar se eu lembro de cabeça. Sem ler, sem nada. Aí eu fazia o teste, eu fiz uns 4, 5 testes. Enfim, sem contar nas apresentações e tal. Que a gente fazia só pra sala, então eu tava mais de boa, mas eu ainda tava nervosa, porque eu não achou em público e tal. Enfim, deu tudo certo. Eu falei bonitinho, eu tava arrumadinha, lindinha. A nossa nota foi muito boa. Nosso sistema funcionou direitinho. Foi incrível. Tipo assim, incrível mesmo. Continuando. Falando sobre autoconfiança, o que funcionou pra mim foi tanto eu trabalhar em olhar pra mim mesma e ver coisas que eu gosto em mim e ver mais claramente como as pessoas me admiram, sabe? Tipo, eu não tô falando que você precisa ser admirado pra você ter autoconfiança, mas eu tô falando assim que eu fui uma pessoa muito má comigo mesma no passado e hoje em dia eu sou uma pessoa que eu falo, cara, eu sou uma pessoa assim muito bacana, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter na minha vida, sabe? E eu fui melhorando coisas de mim mesma a ponto de eu chegar no nível de ter a autoconfiança de falar assim, não, eu sou capaz sim, não tem coisa que eu não possa lidar, sabe? E isso foi muito importante pra mim esse ano, porque eu já tenho tomado consciência disso há alguns anos atrás, mas eu tinha consciência de que esse ano ia ser corrido, estressante e chato na questão de estudos, porque estudos é uma coisa que eu gosto muito, só que tem um porém de que eu tenho esse negócio de estresse porque eu quero as coisas do meu jeito. Eu sou meio controladora assim, sabe? Porque eu quero fazer as coisas a tempo adiantado e tal, e não é todo mundo que é assim. E eu fico toda agoniadinha porque as pessoas não se comunicam. Ai, meu Deus, é um desabafo sobre muitas coisas, tá? O que eu quero dizer sobre autoconfiança é que a gente precisa ter muito.
autoconhecimento e, tipo, quando você tá nessa fase de autoconhecimento e de você entendendo sobre si, entendendo que você é uma pessoa sim extraordinária, incrível, uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa, se você colocar no fundo do seu coração que você é capaz, entendeu? Tipo assim, foi um grande processo de desconstrução de tudo que tava me fazendo mal. E eu tive que refletir muito sobre mim mesma e, tipo, eu passei muito tempo nisso. Tipo, muito tempo sofrendo com essas coisas. Até que um dia eu falei assim, cara, as coisas precisam mudar. As coisas precisam mudar e eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou dar algum jeito, vou prestar atenção em mim, vou ser aquela pessoa que eu sonhava ser, mesmo que isso signifique que eu tenho que trabalhar muito em tudo que me traumatizou na vida, sabe? E eu falei assim, cara, tá bom, agora o que eu posso fazer quanto a isso? E eu comecei a investir meu tempo em coisas que me faziam bem, sabe? Tipo, isso me fez ir aos poucos descobrindo sobre mim mesma, entendendo coisas sobre mim e sobre os outros. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, beleza, eu gostei disso, vou continuar fazendo isso. E nisso que eu fiz isso, as coisas começaram a ser mais tranquilas pra mim, porque eu me apeguei a uma coisa que eu amo e eu falei assim, eu não vou me afastar disso, eu não vou largar isso de mão e tipo assim, eu fui entendendo que as pessoas são muito complexas, que eu sou uma pessoa muito complexa e consequentemente todo mundo é. E a gente não pode se moldar em uma visão tão pequena que é você olhar para uma pessoa e dizer o que você pensa, porque essa pessoa tem várias dimensões que você nunca vai conhecer, entendeu? Enfim, aí isso foi um processo muito cabuloso pra mim, tanto que eu comecei a me sentir eu mesma depois de muitos anos que eu não me sentia eu mesma. E eu fiquei assim, meu Deus, isso é incrível. Eu falava assim, cara, eu não tô preparada pra fazer 20 anos, tem muita coisa acontecendo. E tá bom, tinha muita coisa acontecendo mesmo, tá? Tipo, eu adoeci, em abril eu adoeci. O que eu acho que é uma coisa do clima, não sei. Eu sei que em abril eu adoeço, não sei porquê, sempre fico gripada em abril. E é uma gripe daquelas pesadas, sabe? Que te derruba. Fiquei muito mal, tive febre e tal. E, tipo, eu gravei o Veda mesmo assim? Gravei, mas, tipo, é porque é um evento anual, sabe? Eu poderia passar o resto do ano doente, sei lá, se eu adoecesse no meio do ano, eu ia falar assim: não, dessa vez eu não vou, porque não é uma obrigação, entre 1 milhão de aspas. Porque eu não queria fazer com que esse evento anual deixasse de ser anual, porque eu não fiz em um ano, sabe? Enfim, aí eu fiz esse negócio aí por aí vocês veem, ó. Vai pegando aí tudo que tava acontecendo. Eu não sei falar mais porque faz tempo que eu não falo com vocês aqui. Enfim, eu fiquei doente em abril. Beleza. Eu ia fazer um outro vlog everyday do meu aniversário, não deu certo porque eu adoeci de novo. Mas antes disso, teve o TCC, uma correria, não dava pra fazer nada. Eu realmente tentei gravar alguns vídeos durante a projeção do projeto e tal. E deu certo, mas ainda assim foi muito corrido e, enfim. Aí teve outro fator. Eu tive uma perda muito grande na minha vida, a qual eu não estou a fim de entrar em detalhe, mas eu queria dizer que eu não tenho mais um bichinho de estimação. E essa perda desse bichinho de estimação mexeu muito comigo, porque era um serzinho que eu era muito apegada, a Belinha. Vocês conhecem muito bem, eu já te mostrei no canal e tal. Enfim. Eu ainda tô tentando superar, sabe? Eu ainda tô meio de luto quanto a isso. Mas assim. E olha só, ela não morreu no dia do TCC, ela morreu um dia depois. Se ela tivesse morrido no dia do TCC, eu ia ficar. Eu ia ficar muito mal. De verdade. De verdade mesmo, sabe? Enfim, mas. Foi uma coisa terrível. Que eu sabia que eu teria que lidar um dia, ela já tava idosa e tal. Mas foi uma coisa que mexeu comigo. E me fez pensar sobre muita coisa, sabe? Inclusive,
Nesse livro aqui tem um capítulo que fala sobre a perda do amor, e fala muito sobre morte, perda de parceiros e tal, não sei o quê. E aí falou que a gente falou uma coisa exatamente que eu acredito, que a gente continua com a existência daquela pessoa que morreu dentro da gente, porque aquela pessoa nos ensinou sobre alguma coisa, sabe? Ou tipo, nos ensinou um estilo de vida, nos mostrou alguma coisa importante, e tipo assim, eu acredito realmente muito nisso, porque tipo, de todas as perdas que eu tive na vida, inclusive é uma coisa que esse livro fala, que não é perda, é sim falecimento e tal, não sei o quê. De todos os que eu presenciei, esse foi o que mais mexeu comigo. E eu penso assim, será que é porque todos os outros eu não tinha uma proximidade como eu tinha com esse bichinho? Talvez. Mas também porque quando você convive com uma pessoa todos os dias, consequentemente você vai criar um afeto por essa pessoa ou por esse bichinho. Inclusive, é difícil você, tipo, viver tantos anos da sua vida ao lado de uma pessoa ou algum animalzinho e do nada ele morrer, sabe? Enfim, mas vamos parar com um papo triste. Só queria falar que isso me ensinou sobre a importância de você valorizar o momento, sabe? Tipo, eu há muito tempo já tô valorizando o meu presente como se fosse a única coisa importante, porque é o que realmente é, e é o que eu tô falando aqui pra vocês, porque é uma verdade. Por quê? Quando você valoriza o presente, você se apega ao presente como se ele fosse a única coisa que você tem, você vive a sua vida de forma que você não se arrepende no final. Se você perde alguém ou alguma coisa, você fica tranquilo de coração. Porque você não tem aquele arrependimento de tipo, nossa, poderia ter sido melhor, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter sido diferente. Não, foi tudo perfeito do jeito que tinha que ser. E isso não é uma coisa que te dá paz de espírito? E assim, esses livros sobre amor ensinam muito. E eu gosto muito deles. E assim, apesar de tudo isso que aconteceu esse ano, inclusive no meu aniversário eu fiquei com febre. Apesar de tudo isso, esse ano tem sido um ano de muitas conquistas e eu tô me sentindo muito mais confiante comigo mesma. Apesar de tudo que tem acontecido de ruim, assim, tipo, eu posso entrar mais em detalhe no último vídeo que eu vou gravar esse ano, mas assim, eu só queria dizer que a vida adulta é uma coisa muito louca, que no momento você tá super feliz, e outro você tá na correria, e outro você tá tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e tem muita coisa acontecendo, sabe? Tipo, eu acho que talvez a experiência de todo mundo não seja exatamente assim como eu tô descrevendo, mas a minha tá sendo uma experiência muito maluca, em que eu tô me vendo como uma pessoa cada vez mais madura, mas ao mesmo tempo eu tô tendo que lidar com várias coisas do passado, de quando eu era mais imatura, mas ainda assim tem sido uma jornada maravilhosa. E esses dois livros aqui eu indico muito para vocês. Vamos falar de Amor, da Natasha Lund, e Tudo que eu sei sobre a Amor, da Bell Hooks. Livros incríveis, maravilhosos, perfeitos, que me mudaram como pessoa, que me fizeram enxergar como que o que eu construí em torno do amor que eu tenho pelas coisas, pelas pessoas e por tudo, assim, tem sido uma coisa muito saudável. E isso me faz muito feliz porque eu cheguei a essas conclusões sem ter que ler esses livros. Porque eu demorei muito para ler eles. Mas, assim, foram presentes maravilhosos e eu amei muito eles. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa interessante que faça vocês refletirem com esse bate-papo que eu tive aqui. Querendo ou não, a autoconfiança é muito ligado com você se colocar como prioridade na sua própria vida, sabe? Tipo, eu passei por tempos muito terríveis que eu falei assim, cara, eu não posso mais ser essa pessoa. Eu estou me perdendo de mim mesma. E eu me coloquei como prioridade até então e, tipo, me afastei de pessoas, de situações que não me faziam bem, que só estavam me puxando para baixo, que não tinha nada a ver comigo, que não ressaltava o melhor de mim. E eu fiquei sozinha por um tempo bem longo, passei por coisas difíceis sozinha também, mas assim, eu falei, é o processo, vai passar, tá tudo bem e tal. E tipo, eu fui construindo uma relação de amizade comigo mesma e entendendo que eu tenho que ser minha melhor amiga e não minha maior inimiga, coisa que eu era antes, sabe? E isso foi muito importante pra mim
criação de autoconfiança. Porque, tipo, eu não acreditava que eu era capaz das coisas, sendo que eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada, assim, nerdola e tal. E, tipo, não falando só em questão acadêmica, mas também em questão acadêmica, mas, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada, sabe? Eu consigo fazer as coisas, eu sou uma pessoa muito capaz e eu acredito muito em mim. Só que eu não era uma pessoa confiante do potencial que eu tinha, sabe? Enfim, aí eu comecei a me cuidar mais, a prestar mais atenção em mim mesma, e tipo, isso foi uma questão tanto intelectual, eu prestando atenção em mim mesma, criando inteligência emocional, aprendendo sobre o mundo, sobre mim mesma, lendo livros sobre isso, porque isso ajuda muito também, é tipo um estudo, sabe? É uma faculdade. A faculdade da vida, tu tem que constantemente estar aprendendo sobre as coisas, porque as coisas estão constantemente mudando e você saber como lidar com você mesmo, um ser humano tão complexo, você vai também ter a empatia de tratar o outro melhor, porque você vai pensar assim, cara, eu não posso julgar essa pessoa por esse fator, porque essa pessoa pode estar passando por alguma coisa, isso deve ser reflexo de alguma coisa e tal, e tipo, isso é uma coisa muito importante de se fazer. Então, tipo, eu falei assim, tá, eu vou ler tudo que eu puder enquanto eu ainda puder, sabe? Tipo, isso virou uma prioridade pra mim. Desde que virou prioridade, minha vida tem sido incrível. Ai, mas isso é uma coisa porque você gosta de ler. É claro que é porque eu gosto de ler também, mas também porque tudo que eu absorvi desses livros tá me fazendo voltar a mim mesma, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito importante pra mim voltar a ler. Enfim. E eu fui me cuidando mais, tipo, claro que eu tenho que fazer skincare desde sempre porque eu tenho espinha por causa de problemas hormonais. Gatinhas dos problemas hormonais. Enfim. Mas eu fui cuidando tanto do meu cabelo também. Eu fiz a transição capilar, meu cabelo não era assim. Na verdade, ele era assim, só que eu alisava tanto ele que ele perdeu a modelagem dele. Mas enfim, foi um processo muito corajoso. Eu reconheço, foi muito corajoso da minha parte esse processo, porque eu me joguei de cabeça, sabe? Eu não sabia o que tinha por vir aí, sabe? Eu cortei meu cabelo curtíssimo e eu fui cuidando, cuidando, cuidando. E aí, tipo, ele nunca esteve tão saudável, sabe? Ele tá tão lindo. Eu tirei uma foto dele no sol, ele não tava com finalização nenhuma, ele tava perfeito, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, a minha vida mudou. Mas enfim. E eu tô me sentindo uma pessoa maravilhosa, linda, perfeita. E tipo assim, cara, eu nunca me senti assim. Na verdade, talvez eu tenha me sentido quando eu era mais nova, mas faz tanto tempo que parece que nunca aconteceu, sabe? Enfim, e nesse processo eu me encontrei. Agora eu estou confiante de mim mesma, da minha capacidade, do meu potencial, e isso foi uma coisa maravilhosa. A minha vida mudou. Então, assim, o conselho que eu tenho a dar pra vocês é priorizem vocês mesmos e faça alguma coisa que te ajude no seu processo de construção de inteligência emocional, autoconfiança, seja lá o que você esteja priorizando agora. Mas eu acho que é importante você começar algum processo aí, se você estiver achando que a vida que você está vivendo não é a vida que você quer viver daqui a alguns anos. Enfim, era isso que eu queria falar aqui com vocês nesse episódio. Eu espero ter trazido algum bate-papo legal aqui com vocês. Eu espero que vocês absorvam alguma coisa e que isso faça vocês refletirem, porque tem acontecido muita coisa na minha vida, tipo, muita coisa caótica acontecendo esse ano. Por isso que eu acho que passou 365 dias em 6 meses na minha cabeça, porque aconteceu muita coisa em um curto espaço de tempo. E, tipo assim, a gente ainda tá no meio do ano, sabe? Tipo, nem acabou ainda. Mas, enfim, eu só queria dizer que, apesar das dificuldades, você só vai conseguir ser feliz de verdade quando você aprender a lidar com as dificuldades. Tipo, a felicidade não é sobre não ter problemas, é sobre saber lidar com eles. E isso me faz muito feliz, porque faz muito tempo que eu não sei lidar com os meus problemas. E isso tá me deixando muito feliz mesmo, porque eu não só me encontrei, como também tô muito feliz, sabe? É uma grande realização, assim, do fundo do meu coração, porque apesar de tudo, eu estou lidando bem, isso me deixa feliz demais. Nossa, depois eu tenho que contar sobre uma viagem que eu fiz que foi incrível, tá bom? Mas eu falo isso em um vídeo no meu canal. Beijo, gente.